Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, vocês que nos conhecem, a todas as igrejas que têm aí ombreado conosco. Sou o pastor Adelso Ferreira, sou natural aqui da cidade de São Lourenço, estive um tempo fora em obra missionária e estou retornando. Hoje eu quero, mediante até uma informação que eu recebi essa semana, deixar aqui um testemunho para você e talvez não saiba a realidade do que é sair de uma convenção. Eu vou te mostrar todos os parâmetros que envolve essa minha saída da convenção, sem de maneira nenhuma declarar, né, como pejorativa a convenção aqui no sul de Minas ou em todos os estados em que ela está presente. Não tem nada a ver com o trabalho, com a grande ajuda missionária que a convenção dá às igrejas em termos, você vai compreender. Porém, a minha saída é pessoal. E eu quero hoje deixar para você os relatos como nós saímos debaixo da bênção de nossos pastores, como nós estamos atualmente debaixo da bênção de nossos pastores, para que a conversa que talvez você ouviu a nosso respeito seja uma conversa difamatória, caluniosa. Então, nós vamos usar aqui esse meio de comunicação, onde tenho aí vários seguidores, tanto no Facebook quanto também no YouTube, e vou deixar esse vídeo gravado, porque saí da minha convenção. Amém? Vamos então aos fatos. Primeiramente, você e eu precisamos saber o que é uma convenção. A primeira coisa que eu fiz quando me converti, eu lembro que até o pastor Edson, ele falou: rapaz, você é o primeiro que me pede isso. Eu pedi o estatuto da igreja, porque eu gostaria de saber qual é a igreja que eu estava, como era regida essa igreja. Então, isso é muito importante. Quando você se filiar a uma igreja, peça o estatuto da igreja, tá bem? A convenção, ela se formou no ano de 1961. Ela é resultado de um avivamento das igrejas batistas que se tornaram batistas nacionais ou igrejas renovadas. Saíram de um parâmetro, né, com mais outras igrejas que não eram batistas, de um tradicionalismo para um avivamento que foi trazido pela missionária Rosalie Appleby. Você lê isso lá no site da CBN tranquilamente. A primeira igreja a ser excluída das igrejas batistas tradicionais foi a Igreja Batista da Lagoinha. E eles formaram, né, na época, uma convenção chamada Convenção Batista do Estado de Minas Gerais, em 1961. Logo após a saída da Batista Lagoinha, numa assembleia da Convenção Batista Mineira em Juiz de Fora, essa convenção estadual, ou que tinha ali incluído, né, a formação com a Igreja Batista da Lagoinha e as demais que foram expulsas, ela veio, depois de funcionamento por uns 2 anos, a ser transformada numa nova atividade, a AME, Associação Missionária Evangélica. Esta a nível nacional e que posteriormente veio a se chamar CBN, Convenção Batista Nacional, que tem os seus braços, né? A JAMI, a ORMIBAN, a LERBAN e o CETEB, que é o Seminário Batista aqui no sul de Minas. O que é uma convenção? Uma convenção, ela não é dona das igrejas batistas. Toda igreja batista, ela é livre. Isso consta no seu estatuto. Ela é independente. A convenção, ela serve
para unir os propósitos, os ideais e também instruir as igrejas dentro de uma visão que alcance todo o seu estado. Em cada estado do Brasil tem uma convenção. E dentro desse estado, se for necessário, tem uma seccional, que é o caso nosso aqui do sul de Minas. Então, a CBN, ela vive, ela se movimenta do plano cooperativo que cada igreja batista nacional, filiada a ela, envia todos os meses. Ela não ajuda igrejas no sentido de a pessoa pensar assim, eu vou para a convenção porque aí lá eu vou receber o meu salário, ela vai pagar o meu aluguel. Não, é pelo contrário. Até onde eu sei, são as igrejas que mantêm as atividades da CBN. Então, cada igreja tem essa responsabilidade. A igreja que não está dentro dessa responsabilidade, ela está infiel. A CBN, ela foi criada, né? Ou seja, fundada em 16 de setembro de 1967, por iniciativa das igrejas batistas nacionais, que têm Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Então, o meu problema ou a minha saída não tem nada a ver com convenção, né? Apenas não há mais ali uma sigla da CBN como nossa igreja estando filiada a esta convenção. Se eu quiser me filiar novamente, é só eu pedir a filiação. Então, fique bem claro isso. Não é rebeldia, se você ouviu isso, não estamos em rebeldia nenhuma, porque as igrejas batistas são livres, são independentes. Agora, vamos à nossa história. Por que eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecimento? Porque ao retornar a essa cidade, nós sofremos muitos ataques espirituais, verbais, até por essa nossa saída ou pedido de desligamento, que pode ser enviado até por carta lá diretamente em BH e eles fazem o desligamento. Eu estava esses dias aí, por esses dias agora, dando uma arrumada ali no carro para viajar e veio um amigo de nossa igreja antiga, né, que era a Igreja Batista Shalom, e ele conversando ali, nós batendo um papo e tal, ele disse, que pena, né, pastor? Não deu certo, eu estive lá quando o senhor foi para na Tércia, né? Falei, isso, que pena que não deu certo e o senhor teve que voltar. Eu falei, como que é? Ele falou, não deu certo lá, né? Eu falei, não deu muito certo. Eu falei, você deve ter ouvido errado. Hoje nós temos várias igrejas na região, temos uma igreja iniciada na África. Que isso, pastor? Ele ficou espantado, irmãos. Por quê? Porque levantaram-se muitas calúnias contra nós. Porque nós voltamos para a nossa cidade. Agora, isso foi em oculto? Isso foi para prejudicar alguém? Vamos à nossa história. A nossa história começa em 2006, mas a realidade desse sonho hoje concretizado começa na minha conversão, quando o meu pastor Edson, ele teve um sonho e ele relatou à igreja, os mais antigos vão entender e vão lembrar se estiverem a par desse vídeo, né, ou assistindo. Que ele teve um sonho com um grande bolo e ali cada pessoa da igreja pegava um pedaço desse bolo. Ele falou: quem quiser depois do culto saber qual pedaço que pegou, me espera. Eu esperei. E ele disse para mim, depois de falar com os outros, ele falou: não, você não tinha nenhum pedaço. Eu fiquei até meio triste. Ele falou: você era aquele que partia o bolo. Então, quando em 2010, se eu não me engano, não, 2014, né? Minha filha tem 11 anos. 2014, mais ou menos,
me veio ao coração deixar a convenção e seguir o nosso caminho, porque nós não estávamos mantendo as realidades requeridas pela convenção, a participação de reuniões, o plano cooperativo. Eu falei, não é justo isso. E oramos por 3 anos, comunicamos o pastor, na época, pastor Wesley, comunicamos o meu pastor, porque quando eu saí daqui de São Lourenço, eu fui passado para a tutela de um outro pastor, de São Sebastião da Bela Vista, o pastor Tércio. Então não tinha mais nada com São Lourenço. São Lourenço nos ajudou lá na obra durante 1 ano somente. Depois de 1 ano, isso já são 18 anos dessa obra, depois de 1 ano, a igreja se conduziu conforme Deus providenciava. Deus providenciou pessoas para nós lá no campo missionário, de Londres, na Inglaterra, para ajudar a igreja lá, e o pastor Tércio é testemunha disso tudo. Ele mesmo levava mantimentos para nós todo mês e orava para nós para que não desistíssemos. Em 2006, nós saímos daqui com a missão, chamado pelo pastor Gedaías, convocado por ele, eu aceitei a missão. Sem salário, sem casa para morar, nós moramos numa casa emprestada durante 3 meses e a dona disse bem claramente, eu te empresto a casa por 3 meses, depois você tem que me devolver porque a minha filha vai voltar para ela. A filha dela tinha tido uma criança, um neném, né? E o casal foi para a casa da sogra para que pudesse ter ali os cuidados com a criança. Então a casa deles ficou para mim morar. Hoje são obreiros nossos na cidade de Pouso Alegre, pastor já, né? O pastor Célio. Então, dentro disso, nós tivemos ajuda durante 1 ano da igreja aqui de São Lourenço, Batista Shalom. Depois de 1 ano, não recebemos mais nenhum centavo daqui. Tem tudo em ata, tudo assinado pelos diretores, né, da igreja, pelo corpo de direção da igreja, e tudo ali anotado, contabilizado. Durante 1 ano, nós recebemos R$ 250 mensais. O restante das ajudas vinha de ofertas de pessoas que estavam sendo convocadas por Deus para ajudar a obra lá. Como eu disse, uma pessoa até em Londres, na Inglaterra, mandava recursos para nós. O irmão Wilson, né, pai da Carolina, né, que é casada com o irmão Daniel, filho das irmãs lá, as Cátias, né, ele também nos ajudava, ele mandava recursos para nós pagarmos aluguel do templo na época. Deus seja louvado pela vida do irmão Wilson. Então, Deus fez isso. Até que, encurtando a história, chegamos ao momento da saída. Eu liguei para o pastor Edson, falei para ele, lembrei ele do sonho, e ele lembrou do sonho. Eu falei, pastor, chegou a hora de partir o bolo. E expliquei para ele, expliquei que já tinha falado com o pastor Wesley Ferreira. Ele esteve na minha casa, o pastor Wesley Ferreira, pediu na minha mesa, comendo pizza comigo, com minha esposa, minhas filhas, minha filha, aliás, a Sara, a outra ainda não tinha nascido. Ele pediu que nós ficássemos mais 1 ano. Aí emancipamos a igreja, ficamos mais 1 ano. Então, eu fiz uma carta e fui numa reunião em Pouso Alegre. Essa reunião foi na Igreja Batista Nova Vida, do pastor Carlos, hoje, na época que eu fui para Anatércia, eu ia fazer ceia nessa igreja, porque ele era um obreiro ainda. Então, nós, irmãos, saímos com tudo debaixo do conhecimento de todos os pastores, a quem nós devíamos explicação. O meu pastor Tércio da Mota, pastor da Igreja Batista das Nações, lá em São Sebastião da Bela Vista, muito me aconselhou, esteve comigo em todo o tempo, fez questão de estar comigo na reunião que fizemos em Pouso Alegre, junto com o meu pastor, pastor Edson, junto com o pastor Wesley, e nós ali separadamente, dentro da reunião seccional, fomos à parte em uma sala e explicamos tudo a eles
a respeito da nossa saída. O que aconteceu? Oraram por nós, abençoaram a nossa vida, choraram, sentiram muito a nossa falta, segundo eles disseram. Porém, depois da nossa saída, a coisa mudou. Começaram a nos caluniar, começaram a nos chamar de rebelde. Já logo na semana seguinte, a reunião foi num sábado, na segunda-feira, o nosso obreiro Redeville estava trabalhando em uma igreja em Cristina, e na casa do pastor dessa igreja Batista Nacional, e ele já chamou o Redeville de rebelde. E brincando, né, mas com um tom sarcástico e injurioso, porque ele tinha se unido com o rebelde. Irmãos, que coisa feia. Que coisa feia, né? Eu nunca esperei isso e não esperava isso. Que uma convenção que nem me conhece pessoalmente, uma sigla CBN, pudesse causar divisão entre a visão do reino de Deus. E uma conversa tão ruim que quando chegamos aqui em 2019 também não foi vindo assim, como diziam lá, né, caindo de paraquedas, não. Eu estive na casa do pastor Edson, falando para ele da abertura de uma igreja aqui, porque para nós aqui o campo visionário seria melhor, como sede em São Lourenço, ficaria melhor para as nossas igrejas que estão na região. Na Terça é um lugar afastado, é fora de todo o ambiente até globalizado da nossa visão. Eu estive lá com minha esposa na sala dele falando para ele. Oramos e em 2019 eu vim para cá. Irmãos, eu tenho até um outro Facebook, você deve até ver aí, eu tive que fechar ele. Porque as injúrias, as provocações de membros da igreja batista aqui em São Lourenço, falando contra nós, mandando a gente embora, como se a gente viesse aqui parecendo um demônio, uma hoste espiritual da maldade. Que coisa feia, né? Uma coisa muito feia acontecendo no meio dos cristãos. E agora, 5 anos depois, alguém vem conversar comigo falando que, até com sentimento, porque é amigo nosso, dizendo que nós fechamos lá. Olha que história feia, né? Que história sarcástica de pessoas que, ao nos verem, todos os pastores, ao nos verem, paz do Senhor, pastor. Que coisa feia, irmãos. Eu não quero prolongar muito, não. Só que essas calúnias, essas difamações estão caindo por terra. Então Deus colocou no meu coração. Nós não temos aqui voz, nem temos na região voz como eles têm, mas nós temos a internet. Nós temos vários seguidores no YouTube, temos acima de 1.000 seguidores aqui no Facebook. E esse vídeo vai ficar na página principal, para todos saberem se ouviram coisa errada, para todos saberem que esses que hoje nos caluniam foram os que nos abençoaram lá naquele dia. Choraram. Falaram até, tinha obreiro comigo, tem foto, tem coisas tudo gravadas. Tinha obreiros comigo. E eles viram esses homens chorando, porque eu estava saindo. Depois de algum tempo, se transformam em caluniadores. Irmãos, nós servimos ao mesmo Deus. Eu ainda lembro que eu perguntei se eu poderia continuar com o nome Batista ou era uma patente da convenção. E ali o pastor presidente me disse, não, o nome Batista não é patente, não, você pode continuar. Porque senão eu trocaria o nome. Mas eu sou batista. As nossas revistas são todas da Lerban, nós fazemos pedidos até hoje.
Eu converti numa igreja batista, eu sou batista e eu sei o que é uma igreja batista. Só que aqui no sul de Minas, diante de tudo o que aconteceu, não dava mais para nós continuarmos. Diante de todas as mudanças, né? Não é circunstâncias assim que eu vá aqui também ser pejorativo, não, eu não quero isso. Eu quero é agradecer, porque a Bíblia traz uma promessa. Aqueles que são humilhados serão exaltados. Aqueles que forem perseguidos, disse Jesus, por causa do meu nome, receberão galardão de profeta. E nós estamos aqui no sul de Minas e vamos já recentemente agora abrir mais uma igreja aqui próximo, porque a obra é de Deus. E foi Deus quem nos chamou para essa obra. Tem profecia, confirmação de profecia, tem a bênção dos meus pastores, viu? Eu tenho a bênção deles para estar fazendo essa obra. Se eles te ensinaram, te falaram ou pregaram coisas erradas acerca de nós, está aqui o meu testemunho e chamo qualquer um deles aí para contestar esse testemunho. Deus é fiel. Nós não somos propriedades de ninguém. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia mostra isso na carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É certo que quando voltamos, algumas pessoas vieram, saíram até, ou que estavam, nem saíram, não foram pessoas que saíram, estavam fora, desligados. A irmã Núbia, né, estava desligada, caluniada também, encontrou socorro conosco, depois saiu, está na igreja batista tradicional agora, se não me engano. O irmão Diego, né, nós batizamos ele, ele é meu amigo aqui de WhatsApp, está aqui, ó, todos os dias, mensagem para ele, ele me chamou esses dias para me mandar uma mensagem acerca do seu novo negócio. A irmã Vera, o irmão Celso, estavam afastados da igreja, se uniram a nós porque a igreja estava próxima à casa dele, lá no Cafundó. Hoje nós estamos aqui no bairro Sonda, um novo endereço depois da pandemia, né? Eles também saíram, pediram para sair, foram para a presbiteriana. Conosco continua a irmã Denise, a única, que foi nossa discípula desde o início. Está conosco. Irmã do pastor Denilson, hoje da Igreja Batista Shalom, está firme lá conosco. Então, irmãos, nós não viemos aqui roubar membros de ninguém. Até porque São Lourenço tem 50 mil pessoas. Pare de se preocupar conosco. Deixa a gente fazer a obra em paz. Vocês façam a obra em paz, todos os pastores, viu, da cidade. Não estou me dirigindo unicamente à Igreja Batista de jeito nenhum. Esses pastores que estão ouvindo coisas e estão falando circunstâncias desastrosas a respeito de nós, que é isso? Somos servos de Deus. Estamos pregando a palavra de Deus. Como Jesus falou a Natanael, vem e vê. Venha no culto, terça, quinta e domingo. Vem ver o nosso trabalho. Eu encontrei um pastor na época, ele foi lá na minha loja e disse para mim, eu estou te vigiando, viu? Eu sei a hora que você chega na igreja e a hora que você sai da igreja. Eu só pensei, quem está me vigiando é o diabo, né? A Bíblia diz que ele anda em derredor, rugindo como um leão. Coisa muito séria, irmãos. Calúnia, difamação. Deus cobra isso. Deus cobra isso, porque, volto a dizer, estamos aqui nessa cidade com um chamado de Deus. Só saímos daqui o dia que Deus falar conosco. Amém? Fica aí esse testemunho para quebrar essas falácias na sua vida, para você não ficar olhando torto os nossos irmãos na rua, porque não estamos em rebeldia. Se seu pastor falou isso para você, ele mentiu, porque ele me abençoou. Deus te abençoe. E a convenção não tem nada a ver com a minha saída. Eles nem me conhecem. E se eu quiser voltar, eu volto. Só que eu me filio direto a Belo Horizonte.
Isso é um direito de cada igreja batista, volto a dizer, que é independente. Amém? Aí cada pastor que sai agora da convenção, porque tem saído vários, meu nome é citado, como se eu fosse o percursor, né, da saída de outros pastores. Não. Cada pastor sabe por que está saindo. Cada pastor sabe. Não com relação, volto a dizer, pejorativa à convenção. A CBN é uma bênção e toda igreja precisa de uma convenção. Se um dia nós precisarmos, nós vamos se filiar à CBN novamente, com todas as nossas igrejas. Por quê? Convenção, ela não tem nada a ver com o que os pastores sofrem aqui no sul de Minas. Eu não quero que os meus obreiros e os meus pastores sofram o que praticamente muitos sofreram e estão sofrendo. É aqui no sul de Minas o descaso, o desdeixe, né, que às vezes acontece. Às vezes, né? Então, esse vídeo não é para calúnia, nem para difamação, nem para intrometer em trabalhos alheios, né? Como disseram que nós voltamos para edificar em fundamento alheio. O fundamento é Cristo, meu querido. Não é nenhuma denominação. O fundamento é Cristo. Amém? Deus te abençoe. Fica aí o nosso testemunho, viu? Para você saber a realidade da história. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia, uma ótima noite. Não sei em que horário você vai ver esse vídeo, mas que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida.